Tried on everything, every little thing inside a closet. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certinho. Vamos hoje fazer uma videoaula aqui para vocês, falando sobre a semiologia, então, do sistema reprodutor. Vamos ver aqui alterações, ou melhor, antes das alterações, né? Vamos ver o exame, né, de fêmea e do macho. Então vamos começar o nosso assunto de hoje falando sobre a fêmea. Então vamos ver aqui o que tem de mais importante, as doenças mais importantes, né, que afetam o sistema reprodutor de fêmea. Antes de iniciar a falar especificamente do exame, acho interessante a gente fazer o seguinte: nós falarmos um pouquinho sobre o que compõe o sistema reprodutor da fêmea. Então, o que compõe esse sistema reprodutor aqui? Nós temos os ovários, são parte do sistema reprodutor, a tuba uterina, que é esse prolongamento aqui que sai dos ovários e vai até o útero, que é essa parte aqui. E o útero, então, ele tem as suas divisões, né, em corpo, os cornos e a cérvix, né? São as divisões lá da anatomia que a gente viu lá nas peças anatômicas. Também tem, que faz parte do sistema reprodutor, a vagina, o vestíbulo, que é a entrada, a região da entrada da vagina, a vulva, que é a parte externa, a genitália externa, e também faz parte do sistema reprodutor as glândulas mamárias. Então, todas essas estruturas aí, elas poderiam ser afetadas, então, por algum tipo de doença. Nós temos aqui, só para relembrar, diferentes apresentações também de úteros, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui a cadela, a porca, a vaca e a égua. Nós vamos falar mais sobre, na verdade, sobre cadela e gata, mas aqui é só um geralzão assim para a gente lembrar que tem diferença no formato do útero. Esse aqui é de cadela e gata, então, que é o que a gente vai falar. Então, aqui aqui temos o corpo do útero, aqui nós temos os cornos uterinos, a tuba uterina e o ovário, né? Então, aqui a vagina, a parte do vestíbulo, que é a entrada da vagina, e a vulva aqui. Então, essa aqui é que a gente mais vai falar, né, sobre esse órgão aqui, que pode ter algumas doenças, que é, então, o útero. Bom, a gente sempre falou, né? A gente já comentou de outros sinais de alteração, por exemplo, de doenças cardíacas, de doenças respiratórias, do sistema locomotor, e aqui também no sistema reprodutor nós também temos isso. Então, o que são sinais de alteração? Por exemplo, anestro prolongado. O que é o anestro? É aquele período em que a cadela e a gata estão numa inatividade hormonal, então elas estão com o ciclo parado, né? Isso seria o anestro. Que está nesse período, então, se preparando, então, o útero para ter um novo cio, que é o estro, né? Então, para ter um novo cio, então, aí ela está se preparando. Então, esse é o período de anestro. Dura mais ou menos 120 dias. Então, um dos sinais de alteração é isso aqui, que é chamado de cio silencioso. Então, esse anestro prolongado, então, muito tempo, com inatividade hormonal é um sinal de que pode ter alguma alteração. Outra sinal de possível alteração do sistema reprodutor da fêmea, um período, um intervalo interestral muito curto. Ou seja, aquele período entre um cio e o outro é curto demais.
E isso, então, sugere que tem algum problema ovariano. Então, esses cios muito curtos, eles sugerem que tenha problema de cisto ovariano. Então, fica com uma frequência maior de cios. Isso também não é interessante, é um sinal de alteração. Outra situação em que nos remete como uma alteração do sistema reprodutor são isso aqui, ó, as projeções anormais. O que seriam essas projeções anormais? Algum tecido, um tumor, um prolapso, alguma coisa que está sendo exteriorizada pela vulva. Então, tem alguma alteração ali. Então, esses são sinais assim gerais de alterações do sistema reprodutor. O que mais que a gente tem de possibilidades de sinais de alteração? Os estros, ou seja, o cio muito curto. A gente viu anteriormente que o intervalo entre os cios muito curto já é um indício. Mas a gente pode ter também o próprio cio muito curto. O período do cio normal é de 4 a 10 dias. Digamos assim, 4 a 10 dias em que o animal fica no período de cio, né? Então, normalmente são 6 dias, é uma faixa. Então, muito curto também é um sinal de alteração. O que mais? Que nos remete a alterações do sistema reprodutor. Anomalias na genitália. O que seria isso? São, ao invés de ter uma vulva, a vagina bem formada, ela tem algum defeito, tem alguma anomalia, e isso então remete a um possível problema reprodutor. Animal que tem dor, então animal que tem dor na região de, seja na região da vulva, na vagina, ou na palpação abdominal, então sinais que podem gerar dúvidas, né, se esse animal não tem uma alteração do sistema reprodutor. Super importante aqui agora, ó, pessoal. Duas coisas importantíssimas. Quando a gente vê corrimento vaginal, tem que ficar atento, porque isso é um sinal muito característico de alteração do sistema reprodutor. E também a presença de tumores, né? Então, tumores são visíveis, fáceis de ver, então a gente sugere que tem alguma alteração do sistema reprodutor. Outras coisas que tem que ficar atento, que nos remetem a problemas do sistema reprodutor. O animal que tem cistite. Então, ele tem inflamação da bexiga e isso muitas vezes pode ser recorrente. Ele tem um episódio de cistite, aí trata, melhora, vai ter de novo, trata, melhora e vai tendo cistites recorrentes. Isso é um sinal que pode ter alguma coisa por trás no sistema reprodutor que está causando essa cistite. Outro sinal de alteração bem importante é a metrorragia, ou seja, esse sangramento irregular sem periodicidade, ou seja, não é o sangramento do cio, é um sangramento fora do cio, ele tem com um fluxo muito grande, então tem bastante sangue, dura bastante, então é fora do cio. Então a metrorragia é o sangramento pela vulva de forma excessiva. Então isso é sinal de alteração do sistema reprodutor. Vamos ver então aqui alguns detalhezinhos importantes do exame clínico da fêmea. Então, o que a gente tem que levar em consideração? A gente já falou muito sobre isso aqui, né, moçada? Essa lógica aqui de um exame clínico que começa com a resenha, anamnese, exame físico geral, que tem aqueles 12 itens, exame físico específico e os exames complementares. Então, essa lógica, ela vale para sempre, né? Para qualquer situação, essa lógica é válida. Então, a gente vai ver aqui na resenha a raça, idade, espécie, tem algumas particularidades nesse animal que devem ser anotadas. Então, isso tudo nos leva para a resenha, essa identificação do animal. Na anamnese, uma coisa bem importante, a anamnese é o histórico, né, do proprietário, do tutor, que vai falar para o médico veterinário. E não esquecer de pedir se ela é primípara ou prurípara.
ou seja, se ela já teve cria, se teve uma cria ou se teve várias crias. Isso também é muito importante na hora de fazer a anamnese, porque isso pode nos remeter a alguns problemas relacionados com gestação. Né? Então, é bem importante saber isso na anamnese. Além de todo outro histórico, claro, né? De todo o histórico do animal, tal. Aqui eu coloquei essa questão para a gente ter, além de toda a anamnese, lembrar também dessa situação. No exame físico geral, vamos olhar a condição nutricional, então. O animal é magro, obeso, caquético, está num estado nutricional bom. Então, qual que é a condição nutricional desse animal? Tem corrimento vaginal? Isso é super importante. Como é que está a coloração das mucosas? Tudo aquilo que vocês já viram nos exames físicos, no exame físico geral. Então, como é que está a coloração da mucosa? E os linfonodos? Tem algum que está aumentado? Tem algum que está quente? Tem algum que está dolorido? Como é que está, então, essa questão dos linfonodos? E os parâmetros vitais? A temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo isso a gente precisa fazer aqui no exame físico geral. E no específico do sistema reprodutor. Então, nós vamos avaliar o quê? Como é que está o abdômen desse animal? Tem distensão, ele está aumentado? E como é que está a tensão? Ele está firme quando tu aperta, assim, tu sente que ele está firme, que está tensionado? Como é que está a vulva? Ela está ok? Ela está de um tamanho normal? Ela tem algum aumento de volume? Tem cicatriz? Então, cicatriz pode remeter ao que já foi feito algum procedimento nesse animal, ou seja, esse animal já deve ter tido algum problema. Então, cicatrizes são importantes a gente saber se tem na vulva. E é possível fazer o exame retal. Então, é uma possibilidade para avaliar, então, como é que está a parte interna através do exame retal, conseguir palpar algum aumento de volume na região da vagina. Então, isso também é possível de fazer. E uma outra parte seria, então, os exames complementares. Então, o que a gente poderia fazer? Uma dosagem hormonal, coleta de material para fazer exame microbiológico, fazer exames laboratoriais sorológicos, e citológico e histopatológico. Então, são possíveis exames complementares aqui no sistema reprodutor da fêmea. Então, vamos dar uma olhada aqui no exame específico. A gente viu ele aqui, né? Então, esses exames aqui, então, a gente tem essa inspeção, essa palpação. Então, isso tudo, vamos ver mais especificamente aqui agora, no exame específico, que é baseado principalmente em quê? Bom, quando a gente vai fazer o exame no sistema reprodutor, são basicamente duas coisas bem importantes. Primeiro, inspeção, ou seja, olhar. Olhar se tem aumento de volume, olhar se tem secreção. No sistema reprodutor é muito importante, que nem no locomotor, ver se o animal está claudicando. Aqui, no reprodutor, é muito importante a inspeção. Por quê? Ver se tem aumento de volume, ver se tem secreção. Então, isso é muito importante. E palpação, para ver se o animal sente algum tipo de dor. Então, é baseado principalmente nesses dois, inspeção e palpação. O que nós vamos examinar? A região perineal, ou seja, a região caudal do animal, né? Então, vamos avaliar a região da vulva, então, inclui, né, na região perineal, e a cauda. Vamos examinar, então, a vulva e a glândula mamária. Então, isso aqui faz parte do exame físico específico. Então, região perineal e cauda, a vulva e a glândula mamária. Então, esses aqui são as estruturas que a gente vai avaliar com inspeção e palpação. O que a gente vai verificar durante esse exame? Nós vamos avaliar se tem edema, ou seja, a vulva está edemaciada,
está com um aumento de volume? Tem corrimento na vulva? Então, e é muito, qual que é a quantidade? E a qualidade? É pus? É sangue? Que tipo de corrimento que é? Tem cheiro? Qual que é a cor desse corrimento? Então, tudo isso faz parte da avaliação. A gente vai anotando isso, né? Para identificar, então, que tipo de corrimento tem. Como é que está a posição da vulva? A forma dela e a dilatação? Isso está dentro do esperado? Tem alguma alteração nesses fatores? Tem algum aumento de volume, cicatriz? Tem algum prolapso na vulva? Então, isso tudo nós vamos verificar durante o nosso exame de inspeção, né? A gente ainda aqui está fazendo uma inspeção, estamos olhando o animal. Vamos também avaliar, então, aqui a forma dos tetos, então, ou seja, das mamas. Então, como é que está o formato deles? E tem nódulos, tem nodosidades, isso na glândula mamária, nas mamas. Então, aqui nas mamas, a gente tem uma fotinha aqui mostrando, então, uma palpação das mamas para ver o que? Se tem nódulos, ou seja, que podem ser tumores, né? Tumores de mama. A coloração das mamas está avermelhado, está uma coloração normal. Então, essa palpação aqui é fundamental para identificar, então, o formato dos tetos, se tem nódulos e a coloração. São 3 pontos importantes que a gente busca. Então, a forma, se tem nódulos e a coloração da mama. Então, isso é bem importante verificar durante agora a palpação. Quando a gente estava fazendo a inspeção, que é olhar, a gente pode ter uma situação bem importante, que é avaliar o corrimento vaginal. Então, isso aqui são dicas do que pode estar acometendo esse animal. Por exemplo, se essa secreção aqui é purulenta, que nem está aqui, ó, essa última aqui, ó, secreção purulenta, sugere que isso aqui seja uma infecção. Então, o animal tem algum tipo de infecção no trato reprodutor. A secreção sanguinolenta, então, se tivesse saindo sangue por aqui, sugere que seja tumor dentro lá da vagina, do útero, tem algum tumor que está gerando esse sangramento. E a secreção marrom fétida, ela está relacionada com decomposição fetal. Então, aquele animal que ficou em trabalho de parto, não conseguiu parir, e os fetos acabaram morrendo dentro do útero, e aí estão começando a se decompor, e gera um tipo de corrimento vaginal, de uma aparência marrom, com cheiro bem forte, então sugestivo de decomposição fetal. Depois, então, do exame de inspeção e de palpação, nós vamos para um exame específico, que é a vaginoscopia. A vaginoscopia, ela não é tão comum em cadelas e gatas como se faz em bovinos e equinos. Mas a gente faz a vaginoscopia, em alguns casos, utilizando esse equipamento, o vaginoscópio. Então, para procurar o quê? Para procurar massas aqui dentro da vagina. Então, procurar tumores. Também pode-se fazer um toque digital, que seria um toque vaginal, diferente do toque retal, ou seja, introduzir o dedo na vagina mesmo, procurando, introduzir aqui, procurando massas, tumores. Ou com o espéculo, que também, né, chama, algumas fontes chamam de vaginoscópio e outros chamam de espéculo. Esse dispositivo aqui. Então, isso pode ser feito em cadelas, tem vários tamanhos de espéculo,
Então, tem um tamanho pequenininho, tem uns tamanhos maiores, depende do tamanho do animal, né, da cadela. Então, a gente utiliza lâminas maiores ou menores. Gatas, não é possível fazer esse exame de vaginoscopia. Então, não se faz vaginoscopia em gatas por questões anatômicas. Não tem um equipamento que consiga se fazer isso e o exame não é produtivo, e não tem bons resultados, então não se faz. O que se avalia nessa vaginoscopia? Então, se avalia as vias fetais, ou seja, o trajeto do feto, principalmente na porção final. Ou seja, então nós vamos ver a abertura da vagina e da cérvix, se tem lubrificação, se está muito seco, procurar massas, que a gente viu anteriormente, e vamos também ver questões relacionadas a rompimento de bolsa. Se a gente tem, então, a ruptura de bolsa fetal, ver como é que está a cor e o odor dentro da vagina, com o intuito, então, de buscar alguma situação com relação ao feto, né? O que a gente poderia buscar aqui, visualizar com relação ao feto? Saber, então, se ele está viável, ou seja, se ele está vivo, ver tamanho do feto, como é que está a apresentação dele? Ele está na posição normal para fazer o caminho da via fetal até fazer, então, o nascimento, ou está com uma posição invertida? Então, isso é possível ver durante a vaginoscopia. Dentro dessa lógica do nosso exame, que começou com inspeção, passou para palpação e depois passou para os exames complementares, então é sempre nessa lógica, vamos ver algumas doenças específicas do sistema reprodutor de fêmea. Duas super importantes, o tumor de mama e a piômetra, né? Então, são duas doenças bem importantes. Também podemos ter na cadela o prolapso de vagina ou de útero, um tumor, o TVT, que a gente vai ver, distocia, pseudociese e também a síndrome do ovário residual. Então, são algumas doenças bem comuns relacionadas ao sistema reprodutor feminino. Vamos começar aqui a falar sobre o tumor de mama, né? Então, o tumor de mama, esse tumorzinho aqui, o que acontece? Ele pode ter tamanhos variáveis. Então, tem tumor de mama do tamanho de um grão de uva até tumores do tamanho de uma laranja, do tamanho de um abacate, depende muito do tamanho do animal, mas tem tamanhos diversos. E também tem os que são mais aderidos na pele e tem outros que são mais móveis. Então, tem uma variação também quanto à mobilidade deles, né, desses tumores. Alguns são bem aderidos, né? Tem os que são aderidos até no subcutâneo. Então, eles não são muito, eles não se movimentam muito, são mais aderidos. E tem os bastante flexíveis, bastante mobilidade. Então, eles podem ser duros, então, que seria o firme aqui. Então, esse tumor, ele pode ser bem, quando tu aperta, ele é bem duro, ou ele pode ser cístico, quer dizer que ele tem algumas cavidades dentro dele, e quando a gente palpa aqui, ele é molezinho, né? Então, também tem essas duas possibilidades. E, na grande maioria das vezes, esses tumores de mamas, eles podem estar associados com reação inflamatória. Então, do ladinho dele aqui, nele mesmo, ou ao redor dele aqui, tem reação inflamatória. Muitas vezes está avermelhado, está dolorido. Tem um fator importante para a gente saber, lembrar, com relação ao tumor de mama e a época de castração. O SH quer dizer ovário
salpingo, histerectomia. É o nome do procedimento cirúrgico. Vocês vão ver lá em técnica cirúrgica isso aí. Então, isso aqui, o SH, é a castração. E aí tem uma ligação entre o momento da castração e a chance de desenvolver tumor de mama. Então, antes do primeiro cio, se a cadela for fazer a castração antes do primeiro cio, ela tem 0,5% de chance de ter tumor de mama. Então, é bem pequeno a chance de ter tumor de mama se for castrada antes do primeiro cio. Se nós castrarmos após o primeiro cio, essa cadela, ela tem 8% de chance de ter tumor de mama. E após o terceiro cio, se nós deixarmos a cadela ter 3 cios, e aí sim formos castrar, ela tem chance de 26% de ter tumor de mama. Ou seja, então, a castração, que é a USH, está relacionada diretamente com o desenvolvimento do tumor de mama. Aqui, para relembrar um pouquinho só da anatomia, aqui a gente tem uma representação da quantidade de glândulas mamárias que tem a cadela e tem a gata. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está representado uma glândula mamária com o azul são veias e o vermelho artérias. Aqui uma glândula mamáriazinha. E aí, então, a gente tem toda essa irrigação ao redor delas e é aqui que o tumor se instala. Então, a cadela, ela tem de 4 a 5 pares. Nesse exemplo aqui, tem 1 par, 2 par, 3 par, 4, 5 pares. Então, a gente tem 5 pares aqui. Nas gatas, as gatas, sim, elas têm somente 4 pares de glândulas mamárias. Então, a cadela pode ter 4 ou 5, a grande maioria delas tem 5, e as gatas têm 4 pares de glândulas mamárias. Quando a gente vai fazer a inspeção e a palpação da glândula mamária para procurar tumores, é super importante a gente ver, então, a coloração da pele, ou seja, tem uma inflamação, está avermelhada, está necrosada, qual que é a coloração da pele? Tem lesões na região das mamas? Tem secreção? Então, como é que está esse aumento de volume? Qual que é o número e o tamanho das mamas? Ou seja, está no número certo, na cadela tem 4 a 5 pares e na gata tem os 4 pares. Então, isso tudo é importante a gente olhar na inspeção das mamas. A gente tem o que a gente estava comentando, que é a principal doença que atinge as mamas de cadelas é a neoplasia. Então, o tumor de mama, que é o que está aqui destacado em vermelho. Mas também podemos ter mamite ou abscesso. Então, uma inflamação das mamas e um abscesso. Mas ele não é muito comum, não, moçada. O mais preocupante realmente em cadelas é o tumor de mama, a neoplasia. De longe, é o principal problema nas mamas. Em gatas, ela tem uma aparência que nem isso aqui, ó. Aqui é um animal que está de barriga para cima, a cabeça está para cá, né? E aí, então, aqui dá para ver todas as mamas, ó. 1 par, 2 par, 3 par e o 4º par. Então, isso aqui, esse aumento generalizado é chamado de hiperplasia mamária. Não é um tumor, é influenciado por hormônio. Então, aqui, nas gatas, não se tira o tumor de mama, porque isso aqui não é um tumor, diferente de cadela. Isso aqui tem que fazer a castração da gata para diminuir essas mamas aqui. Muitas vezes elas diminuem, tem vezes que também pode não diminuir, mas é chamado de hiperplasia mamária. Então, um crescimento exagerado das glândulas mamárias que acontece em gatas. Uma segunda doença comum em cadelas é a piômetra, né? Então, a piômetra, ela é uma alteração bem comum encontrada em cadelas, também pode acontecer em gatas, mas cadelas,
elas têm uma representação muito maior. Então, aqui a gente vê um útero de um tamanho normal, então um corno uterino normal, e aqui um corno uterino com piômetra, com uma coleção de pus. Tá? Então, vamos ver aqui o que é a piômetra. Ó, a piômetra é um processo inflamatório no trato genital de fêmeas caninas, então, mais comum em cães, né, em cadelas, caracterizada pelo acúmulo de secreção purulenta, ou seja, secreção purulenta quer dizer pus, no lúmen uterino, ou seja, dentro do útero. Então, uma coleção de pus dentro do útero, que provém de uma hiperplasia endometrial cística associada a uma infecção bacteriana. Ou seja, então, começa uma alteração dentro do útero, uma proliferação do tecido, do endométrio, da parte interna do útero, e isso predispõe, então, ao crescimento bacteriano e se implanta esse processo de coleção dessa secreção purulenta. O seu estabelecimento é resultado da influência hormonal, a virulência das infecções bacterianas e a capacidade individual de combater essas infecções. Então, depende do que? Para se estabelecer a piômetra. Ou seja, a questão hormonal, então a piômetra está relacionada com hormônios, então predispõe, né? O animal que tem influência hormonal predispõe, então, a ter a piômetra. Quer dizer também que a piômetra está relacionada à gravidade, à virulência, à capacidade das bactérias de desenvolver a infecção e também a capacidade do indivíduo de montar uma resposta contra as bactérias. Então, essa situação aqui, a piômetra, é a alteração mais comum no útero. Então, o que mais afeta o útero de cadelas é a piômetra. Então, ela é influenciada pela progesterona, né? Então, ela tem essa influência aqui. Então, ela tem uma influência hormonal. A progesterona, então, ela predispõe, né, ao acontecimento da piômetra. E o que a gente encontra nesse animal que tem piômetra? Distensão abdominal, então ele tem o abdômen está aumentado de tamanho, pode ter dor na palpação, então ele tem anorexia, ou seja, ele não come ou come muito pouco, vomita, o animal está desidratado. E duas situações bem importantes na piômetra é que a cadela apresenta poliúria e polidipsia, ou seja, ela urina muito e toma muita água, isso devido à infecção. E claro, né, por ser uma infecção, a temperatura está aumentada. Né? Então, quando tá ocorrendo essa doença. Como é que é o diagnóstico do piômetra? Exame físico, com tudo que a gente já viu. Claro que antes disso ainda já tem o que? A anamnese, né? Que o proprietário já contou a história do animal. Aí nós temos então o exame físico, que nós vamos poder avaliar principalmente o que? Isso aqui, que é o corrimento vaginal. Não é obrigatório ter sempre corrimento, mas na maioria das vezes tem. Nós vamos avaliar também no exame físico, além do corrimento, palpação para possível dor. Vamos utilizar também o hemograma para identificar a infecção, mas o principal é o ultrassom. Aqui, o diagnóstico complementar é o ultrassom, onde visualiza o útero de um tamanho aumentado, e isso, junto com o histórico e com os sinais clínicos e o resultado do hemograma, ele é compatível, então, com piômetra. As radiografias não são muito utilizadas, o principal realmente é o ultrassom. Então, essa é uma alteração bem comum, né? A piômetra é uma alteração bem comum e, com certeza, isso vai ser falado muito mais ainda durante a nossa graduação. Outra doença de cadelas é o prolapso vaginal ou de útero, pode ser só um ou pode ser os dois. Então, é isso aqui, essa massa aqui, que é o quê?
esse acontecimento dessa saída de tecido aqui, seja da vagina ou do útero, normalmente está relacionado com o período em que tem uma estimulação estrogênica aumentada, ou seja, quando tem muito estrógeno na circulação, e isso predispõe, então, ao acontecimento do prolapso. E isso está, na maioria das vezes, então, relacionado com o quê? Com o momento do parto. Então, o prolapso, na grande maioria das vezes, está relacionado com distocia. O que é isso? Distocia é aquela dificuldade de parir. Então, fica forçando, 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 e às vezes acaba fazendo esse prolapso de vagina ou de útero. Também está relacionada com tenesmo. Então, o prolapso de vagina ou de útero, ele está relacionado com o tenesmo, a gente já viu esse termo, o tenesmo é um esforço repetitivo para defecar. Por algum motivo, esse animal está fazendo muito esforço para defecar e acabou ocorrendo o prolapso de vagina ou de útero. E também, uma situação que ocorre na rotina é devido à extração forçada do macho, ou seja, quando tem a cópula, o macho e a fêmea eles ficam unidos, e aí, se por algum motivo, se for tentar retirar, afastar esses animais, que não é o ideal, não se deve fazer, né? Então, quando vai tentar afastar, separar o macho da fêmea, pode ocorrer, então, esse prolapso de vagina. Uma outra doença que pode afetar, então, o sistema reprodutor da fêmea é o TVT. TVT quer dizer o quê? Tumor venéreo transmissível. Olha só, o nome dele já diz que ele é uma neoplasia transplantável de células redondas. É o tipo de célula que acontece aqui no TVT. São células redondas, grandes. O que seria o transplantável? Ele passa de um animal para outro. Então, é um tumor bem atípico. A gente sabe que a grande maioria dos tumores não passam de um animal para o outro, de uma pessoa para outra. Mas o TVT, sim. Então, o TVT é esse crescimento aqui, que é visível, então, na inspeção. Então, aqui na inspeção a gente está vendo uma massa vermelha. Claro que tem que diferenciar de prolapso, né, de vagina e de útero, mas ele tem uma aparência diferente, ele é um tecido mais vermelho, parecido com uma couve-flor. Então, a gente faz essa inspeção, fazemos a palpação também para ver se ele é firme. Então, faz o exame físico, né? Então, os sinais clínicos que a gente vê no animal aqui. É possível também fazer como exames auxiliares, o que é chamado de imprint. Então, é pegar uma lâmina, aquelas de laboratório que vocês viram, que viram ou vão ver em histologia, aquela mesma lâmina que vai no microscópio, e aí então se encosta essa lâmina nesse tecido e se avalia então o que ficou grudado na lâmina, que é o que se chama de imprint. Também pode-se fazer uma citologia aspirativa por agulha fina, chamada de CAF. Então, é fazer uma punção desse tumor, e aí, então, quando tu vai fazer uma punção ali com uma agulha, puxa a amostra, e aí vai colocar na lâmina, então, e vai avaliar. E, para confirmação, então, vai para o laboratório e faz histopatologia, mas muitas vezes só com o imprint com a CAF já é o suficiente para diagnóstico do TVT. Então, é uma doença que tem tratamento e dá boa resposta ao tratamento. Isso vocês vão ver, o tratamento vocês vão ver em terapêutica depois, né? Como é que faz o tratamento do TVT. A gente tinha comentado também antes, mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre a distocia. Então, a distocia é a dificuldade em expulsar os fetos do útero. Isso quer dizer distocia. Por que pode estar ocorrendo distocia? Ou porque o útero está inerte, ou seja, uma inércia uterina. O que seria isso? O útero não está conseguindo mais contrair, ou seja, não tem mais força para contrair e expulsar os fetos. Mas o mais comum de causa da distocia é a má apresentação fetal, ou seja, o feto não está na posição certinha para sair pelo
pelo caminho do parto, pelo caminho que ele tem que percorrer do útero até a vulva, ele não está na apresentação correta. Então, ele está de lado, está com a cabeça para frente. Então, tem alterações na apresentação do feto. Quais que são alguns sinais de que está tendo algum problema durante o parto? O animal está com a temperatura baixa, ou seja, sinais de que pode estar tendo um choque tóxico ou endotóxico. Então, os fetos já podem ter morrido e isso está desencadeando uma toxicidade, isso então está gerando uma alteração na temperatura. A gente pode ter corrimento pela vulva já esverdeado, então é característica, né, também de fetos de um período já avançado dentro do útero, então que está com uma cor, esse corrimento esverdeado é um sinal de distocia. O animal, então, está em trabalho de parto improdutivo, ou seja, ele fica na posição, ele faz força, mas não consegue eliminar, não consegue expulsar os fetos. Ou também, numa das situações que é possível, é ver o feto no canal. Então, tu consegue ver uma patinha saindo pela vulva, às vezes o rabinho. Então, isso é um sinal de distocia. Aqui, nessa figura, a gente tem uma posição normal, ó, a cabeça e as patinhas. Então, a cabeça escorada sobre as patinhas da frente, né, o membro torácico. Então, essa é a posição normal para ele nascer. Então, isso aqui é um que mais se espera que aconteça como o parto normal. Aqui a gente tem um animal numa apresentação alterada, então as patinhas da frente estão voltadas para trás e a cabeça está flexionada, então isso aqui pode gerar distocia. Essa aqui também, então tem uma patinha só para frente e a cabeça para o lado, então vai gerar distocia. E essa aqui também é uma bem comum, a apresentação caudal, ou seja, a parte de trás do animal está voltado em direção à vulva. Então, isso aqui dificulta e pode gerar distocia. Então, essas todas são apresentações, né, diferentes do normal. Outra alteração que a gente vai conhecer, então, aqui no sistema reprodutor feminino é a pseudociese. Então, a pseudociese é o quê? É o comportamento de gestante. O animal tem aumento das mamas, inclusive, tem até produção de leite, ele faz até o movimento, né, do trabalho de parto, às vezes faz até a contração abdominal, mas não está gestante. Então, isso é chamado de pseudociese. Né? Isso é uma possibilidade de acontecer e isso é mais comum em cadelas. Né? Então, é relacionado, então, uma questão com o sistema reprodutor. Outra situação, né, em que a gente também está envolvido com o sistema reprodutor é no diagnóstico de gestação. Então, para fazer diagnóstico de gestação, existem algumas possibilidades. Aqui tem 4. Palpação, então, palpar o abdômen para ver se consegue palpar os filhotes. Então, é uma situação mais assim, se não tiver outras formas. Auscultar, então, auscultar o abdômen, né, da mãe, para tentar auscultar, então, os ruídos dos filhotes. Mas o principal é raio-x e ultrassom. Então, o diagnóstico de gestação é baseado, então, no raio-x e no ultrassom. O raio-x nos dá o quê? O número de filhotes. Então, ele nos mostra quantos são. Né? Então, normalmente se faz o raio-x entre 40 e 45 dias e nos dá o número de filhote. E o mais completo é o ultrassom. O ultrassom, ele nos dá o sexo do filhotinho e também a viabilidade fetal, ou seja, se ele está vivo ou não. Então, aqui é uma diferença bem importante entre o raio
E o ultrassom é isso aqui, a viabilidade fetal. O raio só mostra o número de filhotes. E o ultrassom mostra também a viabilidade fetal. Ele está vivo ou não. O ultrassom dá para fazer em cadelas e gatas já entre 18 a 20 dias. Então já consegue fazer o sexo e ver a viabilidade fetal. Né? Lembrando que o período de gestação da cadela e da gata é em torno de 60 dias, né? Que é uma média aqui do período de gestação. E aí a gente tem alguns exames complementares também do sistema reprodutor, mais específicos. Um deles é o citológico. Então é esse exame aqui, que se faz um SWAB vaginal, para ver o quê? A fase do ciclo estral. Então existem principalmente os reprodutores, né? Cadelas que são com função reprodutiva, muitas vezes os tutores querem saber qual é a fase do ciclo estral que o animal está para poder fazer a inseminação. Então, é coletado com suave vaginal, e aí faz um esfregaço numa lâmina, então faz o esfregaço na lâmina, e aí então ela é fixada com corantes, e aí vai para o microscópio para ser então identificado a fase do ciclo estral. Isso tudo é mais voltado para a parte de reprodução, né? Não tanto para a parte de rotina, mas sim com um objetivo mais para a parte de reprodução de cães. Depois de a gente ter visto, então, essa parte de sistema reprodutor de fêmea, vamos falar um pouco das alterações do sistema reprodutor de macho. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do que fazer e como fazer aqui no sistema reprodutor de macho. Bom, também vamos começar com o seguinte, né? Vamos começar falando da composição. Então, o macho, o sistema reprodutor do macho, ele é basicamente composto pelo cordão espermático, com os seus componentes, né? Então, ele tem os componentes do cordão espermático, que a gente vai ver, vocês já viram em anatomia, né? Depois vai ver também de novo na técnica cirúrgica. Tem os testículos, o epidídimo, as glândulas acessórias, que são variáveis nas espécies animais, né? A principal delas aqui é a próstata, e o pênis. Então, esses são os componentes do sistema reprodutor masculino. Cordão espermático, com os seus componentes, testículos, epidídimo, glândulas acessórias e o pênis. Né? Então, essa é a composição do sistema reprodutor masculino. Olha aqui os componentes do cordão espermático, que é isso aqui, né? Esse aqui é o cordão espermático. Então, a gente tem o quê? O plexo pampiniforme, que é esse acumulado de veias e artérias. A gente tem o ducto deferente, onde passa os espermatozoides. Tem músculo, o músculo cremaster, tem vasos linfáticos e tem nervos. Tudo isso está aqui dentro do cordão espermático. O que a gente avalia no macho, no exame externo? Nós vamos avaliar, um dos pontos iniciais é a bolsa escrotal. Então, isso aqui, a bolsa escrotal, também conhecida como escroto, é a parte que envolve o testículo. Então, essa aqui é a bolsa escrotal. Ela envolve os testículos. Então, é essa pele aqui. Ela é elástica, fininha, lisa. Esse é o normal da bolsa escrotal. O que nós vamos avaliar nela aqui já de cara? Aumentos de volume. Como é que está o tamanho dela? Será que não tem um tumor? Ela não está edemaciada? Então, isso é a primeira situação na bolsa escrotal. Aumento de volume. O que a gente pode encontrar aqui? Nós podemos encontrar parasitas, por exemplo, tem muitos casos de miíase, de bicheira, né, na região da bolsa escrotal. A gente tem fístulas, são caminhos aqui que fazem a drenagem de líquidos, e inflamação da pele, as dermatites. Então, tudo isso
a gente avalia aqui no escroto, né? Na bolsa escrotal. Lembrando que o principal alteração são os aumentos de volume, que pode ser tumor, pode ser edema. Então, aqui tem um exemplo de um animal mostrando uma bolsa escrotal com a alteração mais comum dessa região, que são as neoplasias. Então, sendo o mastocitoma, o principal deles também pode ser melanoma, hemangiosarcoma, mas o principal são o mastocitoma. Então, é um tumor na região do escroto. Esses tumores aqui têm muito potencial de ser maligno e geralmente o prognóstico dele é desfavorável. Então, os mastocitomas, eles são tumores bem agressivos, né, e são comuns de acontecer na bolsa escrotal. Quando a gente pensa um pouquinho mais internamente, nós pensamos nos testículos, então. Então, a bolsa é mais externa e o testículo é interno. Então, o que a gente vai pensar sobre os testículos? Primeira coisa, eles estão na bolsa escrotal. Então, aqui a gente tem a bolsa escrotal, o escroto, e o que a gente vê nessa foto aqui? Um animal que é criptorquida. O que é criptorquidismo? É aquele animal que tem um testículo dentro da bolsa escrotal e o outro está fora. Então, aqui a gente tem um testículo fora da bolsa escrotal. Então, aqui está o escroto, aqui dentro tem o testículo, e aqui tem outro fora da bolsa. O criptorquidismo, ele pode ser um testículo dentro e outro fora, ou pode ser até os dois fora da bolsa escrotal. Então, isso tem que avaliar. Tem que palpar lá e ver se os dois testículos estão na bolsa. Isso é super importante. E aí a gente vai avaliar o quê? Quando vai palpar o testículo. Se tem aumento de volume, que a gente viu que é uma situação antes muito importante. Se tem dor, então, quando a gente palpa o testículo, se tem dor, sugere orquite, inflamação e neoplasia, tumores. Então, tudo isso gera dor, né? Tanto a orquite quanto a neoplasia geram dor. A orquite, que é uma inflamação do testículo, ele tem uma origem bem variada. O que pode causar uma inflamação aqui dos testículos? Então, a gente pode ter um ferimento, o animal se machucou e se machucou numa cerca, por exemplo, e chegou a penetrar para sua bolsa e encostou no testículo, machucou o testículo. Isso pode originar uma inflamação, uma orquite. Essa orquite pode ser via hematológica, então ele tem uma infecção no sangue que chegou até o testículo, ou também via urogenital. Então ele tem uma infecção, esse animal tem uma infecção na via urinária, ou seja, na uretra, na bexiga, e a infecção chegou até o testículo. Como é que vão estar esses testículos aqui de um animal que tem orquite? Vai estar firme, duro, quente e edemaciado. Então, ele tem essa característica, esse trio. Então, firme, quente e edemaciado. E a pele do escroto aqui pode estar inflamada, vermelha. São sinais, então, de orquite. Como é que é o diagnóstico dessa orquite? Então, nós vamos palpar, vamos inspecionar, palpar, para ver se ele está firme, ver se tem dor, como é que está essa pele. E aí nós podemos fazer o quê? Ultrassom. Então, o ultrassom mostra uma possível inflamação. E para diferenciar se é uma simples orquite, uma inflamação de um tumor, está grande, o testículo está grande. Isso é um tumor ou é uma orquite? Se faz, então, uma punção, uma citologia, se pega células com uma agulha específica, né? Um material específico para coletar aqui a amostra e se manda, então, para exame, ou seja, citológico ou histopatológico, para diferenciar a orquite de tumor. Outro local possível de doença no macho é o prepúcio. O prepúcio é essa parte interna. Aqui a gente está vendo um aumento de volume na região externa do prepúcio. Aqui está o orifício uretral, mas por dentro aqui do pênis a gente tem a mucosa e ali é o prepúcio.
Então, essa região aqui é a região prepúcial. Essa pele aqui ao redor do pênis é o prepúcio. Então, aqui pode ter fimose, pode ter parafimose, pode ter tumores, que nem esse animal aqui está apresentando, então, um tumor aqui no prepúcio. Pode ter também míase, que é a bicheira, né, que a gente fala. Pode ter fungos que afetam essa região, causando massas grandes, parecidas com tumores. Também pode ter um trauma, um animal que machucou, ficou preso numa cerca, raspou num arame. Então, tudo isso pode acontecer no prepúcio. Então, a gente precisa fazer a inspeção, olhar e palpar, né, para ver se tem alguma dessas situações. E, para finalizar aqui, a gente tem possíveis alterações no pênis, né? Então, o pênis, a gente vai procurar o quê? Edema, trauma, tumores. Então, aqui nesse animal, um animal que machucou na cerca, ficou preso e não conseguiu retrair o pênis, e aí então ficou edemaciado e não conseguia reposicionar, e aí vai ficando sem circulação, e aí começa a ter problemas maiores. Então, esses edemas, que são oriundos do trauma, eles são bem comuns em cães. E aí o animal não consegue retrair o pênis novamente, e aí fica como se fosse fazendo um garrote, estrangulando o pênis, e aí predispõe, então, cada vez edemaciar mais, aumentar mais de tamanho o pênis, e aí não consegue retornar para a posição. Esse animal aqui é um animal também que tinha um edema no pênis, e esse animal era porque ele tinha tanto pelo aqui na região do orifício uretral, que o pelo ficou preso no pênis e não deixou o pênis retornar para dentro do prepúcio. E aí começou a inchar, doer, ele queria morder, acabou traumatizando o pênis. Então, são possíveis alterações que a gente tem que identificar na região do pênis. Moçada, aqui nós vimos então o semiologia do aparelho reprodutor feminino e masculino, coisas bem importantes, super importantes, e que nós vamos discutir mais então, seja presencial, seja por WhatsApp, por e-mail, no sistema, a gente vai, qualquer dúvida, vocês vão perguntando, a gente vai conversando mais sobre isso aí, ok? Beleza? Um abração, até mais!